Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem fala é o Thiago Links. Estou trazendo mais um vídeo da série Você Entendeu Errado, a Bíblia não diz isso. E desta vez, um dos temas bem polêmicos da Bíblia. Estou aqui com muito frio em São Paulo, um frio danado, mês 5 agora, de 2021, um frio danado, mas estou aqui para trazer mais um conteúdo de extrema e suma importância para a tua vida. Mais um vídeo da série Você Entendeu Errado, a Bíblia não diz isso. E desta vez mencionando, será que realmente na primeira pregação de Pedro, almas se renderam a Deus? Será que é isso mesmo? É isso que a Bíblia está dizendo? Que na primeira pregação de Pedro, almas se renderam ao Senhor? Quem de nós nunca escutou isso? Que na primeira mensagem de Pedro, muitos foram as almas ou as pessoas que aceitaram a Deus. Desde já eu peço para você que gosta do nosso canal, que você venha se inscrever, você vem ativar o sininho, compartilhar, curtir, comenta aí embaixo se você já escutou dizer que a primeira pregação de Pedro, muitas almas aceitaram a Cristo. Que você possa receber esse conteúdo e esse conteúdo venha acrescentar na tua vida, na tua espiritualidade, principalmente te ajudar a amadurecer na fé e principalmente na palavra de Deus. Se você estiver com sua Bíblia aí, faça uso dela. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Capítulo 1, Atos capítulo 1. Quem de nós nunca escutou falar que a primeira mensagem de Pedro, muitas pessoas aceitaram a Cristo? Porque de fato eles associam que a primeira pregação de Pedro foi pós a descida do Espírito em Atos 2. Então eles colocam principalmente que a primeira mensagem de Pedro teve muito efeito pelo fato de Pedro ter pregado pós a descida do Espírito. Todos que estavam lá foram revestidos de poder, autoridade, línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, ou seja, acima da cabeça. Para você que curte o nosso canal e gosta do nosso conteúdo, tem um vídeo lá explicando se realmente o que encheu a casa foi o som ou foi o vento impetuoso. Vou deixar essa curiosidade aí na sua cabeça para você acompanhar o próximo ou o vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá, se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo Atos capítulo 1. Então a maioria das pessoas, eles têm o senso comum de analisar as Escrituras de um tal ponto de dizer que a primeira mensagem de Pedro, a primeira pregação de Pedro foi pós a descida do Espírito, para usar ou pautar a base de que geralmente as pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo têm uma facilidade para pregar e ser usado por Deus. Se tem ou não, eu concordo com as duas partes, principalmente que tem pelo fato também de ser batizado com o Espírito Santo. Mas o que vai entrar em pauta aqui não é a pneumatologia, o estudo do Espírito, né, paracletologia, o estudo do Espírito Santo, mas sim a questão de Pedro. Então, Atos capítulo 1, verso de número 15, ele vai dizer assim: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era mais ou menos de 120. Olha isso, mais ou menos 120 pessoas. Pedro se levantou no meio de 120 pessoas e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura
em que por boca de Davi o Espírito Santo predisse que se cumprisse a Escritura e que pela boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha o verso 17. Ele era contado entre os nossos e receberá sua parte neste ministério. Verso 18. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as entranhas. Pois é, a primeira pregação de Pedro não teve nenhuma alma que se rendeu, porque a primeira pregação de Pedro não foi depois da descida do Espírito, e sim antes da descida. Pedro se levantou no meio de 120 e vai dizer para que se cumprisse as Escrituras que foi predito pela boca de Davi. O que Pedro está fazendo? Mencionando as Escrituras para os outros 120 que estavam sentados. O que Pedro está fazendo? Pedro está pregando. Só que neste culto, nenhuma alma se rende a Jesus. Só que neste culto, nenhum enfermo é curado. Só que neste culto não há sinal miraculoso, porque ele é antes da descida do Espírito. Então, quem mencionar que na primeira pregação de Pedro almas se renderam, é mentira, é antibíblico. Capítulo de número 1 vai dizer que Pedro está se levantando e pregando as Escrituras. Mas este é um culto diferente, porque esse é um tempo de se levantar e tirar o ministério daquele que foi entregue à iniquidade, no caso Judas, que se suicidou. Aí é outro tema muito interessante que com certeza eu irei explicar nos vídeos seguintes. E ele está se levantando para eles usarem de um atributo de sorte para colocar Matias ou inserir Matias no ministério. Então o que Pedro está fazendo em Atos capítulo 1, Tiago está pregando. E nessa pregação não tem nenhuma alma, nessa pregação não tem nenhum milagre, nessa pregação não tem nenhuma cura, mas Pedro está pregando. A primeira pregação de Pedro não foi pós a descida do Espírito. A primeira pregação de Pedro foi em Atos capítulo 1, quando eles irão decidir por sorte inserir Matias no ministério. Então, na primeira pregação de Pedro, nenhuma alma se rendeu. E quem afirmar que se rendeu é antibíblico. Amém? Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, se inscreva, compartilha e principalmente comenta os nossos conteúdos. É muito importante que você interaja conosco. Às vezes nós queremos levar a palavra de Deus ou o conhecimento bíblico aos 4 cantos do mundo e provavelmente nem todos conseguirão estar nestes 4 cantos do mundo, né? Viajando, pregando, mas pelo YouTube é uma ferramenta que nós conseguimos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo e fazer com que toda a glória e toda a honra venha ser dada a Ele. Se você gostou desse conteúdo, continue assistindo nossos vídeos, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e pautar nossa fé na palavra de Deus. Amém? Desde já, para você que está assistindo de manhã, um bom dia. Para você que está assistindo à tarde, uma boa tarde. E para você que está assistindo à noite, uma boa noite. Que venhamos crescer na graça, no conhecimento e pautar nossa fé na palavra de Deus. Até mais.